Graças a Deus. Estou com uma palavra no meu coração e gostaria de compartilhar com você. Eu espero que o Senhor te pegue aqui nessa manhã. Eu gosto muito de pregar de manhã, quando eu durmo bem à noite. E hoje eu dormi. Eu gosto de pregar de manhã, porque de manhã a gente não tem muitas bobagens na cabeça, né? Acordou, está fresquinho, tomou um café, ainda não sabe que dia que é, né? É domingo hoje, tá, irmãos? E eu gosto muito de ministrar de manhã. O meu tempo com Deus de oração sempre foi pelas manhãs. Sempre foi no horário da manhã. Eu gosto muito de buscar a Deus pela manhã. E a gente que é pastor é funcional, né? A gente funciona enquanto está acordado. Mas de manhã a mente está aberta, o coração está aberto, não é? E agora que a gente já sabe onde vai almoçar, vai ficar mais fácil ainda. Então, nós estamos felizes. A Iraci está aqui comigo, né? Não temos mais roupa, né? Nós somos casados vai fazer 37 anos, temos 5 filhos, 8 netos, 2 cachorros, amém? E estamos felizes, não estamos tristes com a igreja, não estamos amargurados com a igreja. A gente sempre fala que se eu não fosse crente eu queria ser pastor, porque é bom demais ser crente. Irmão, a gente faz o que gosta e ainda ganha para isso. Você quer vida melhor do que essa? Pessoas, tem gente que passa por mim e diz: pastor, como é que está a luta? Eu digo: que luta? A luta? Eu digo: não, irmão, o pastor não quer incomodar. Eu disse: nem o diabo me incomoda, você acha que você vai me incomodar? A gente tem que parar, amém? De achar que Deus deu uma igreja para a gente, para fazer a gente sofrer. Não, irmão, é bom demais estar com os irmãos, é bom demais conhecer, estar na mesa, conversar, amém? Estar ali junto, podendo tratar. Uma oração pode mudar a vida de alguém, uma palavra que você dá pode mudar a vida de alguém. Se imagina, você está dentro de um avião, dentro de um ônibus, num restaurante. Quantas vezes eu fui no restaurante e Deus me dava a vida de alguém, dizia assim: saía da mesa e ia lá orar por alguém. Chamava o garçom, pegava ele pela mão, disse: posso orar por você? E como é bom, você é um agente de transformação, amém? Mas eu não estou sentindo. Irmão, a fé não sente, a fé sabe. A fé é a firme certeza. Melhor do que sentir o amor de Deus é entender o amor de Deus, porque você pode esquecer o que sente, mas nunca vai esquecer o que entendeu. Você nunca vai esquecer o que você entendeu. E eu não quero trabalhar para Jesus e no final da vida ouvir. Eu acho que a maior sentença que nós podemos ouvir, a mais terrível, não é você estar desempregado, não é eu quero divórcio. Não, a maior sentença é alguém dizer para você um dia: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu quero ser conhecido de Deus, amém? Eu quero ser conhecido, eu quero ser como Jó. Sabe Jó? Deus faz um culto para pregar sobre Jó. Imagina, uma coisa é eu vim aqui falar de Deus, outra coisa é Deus armar uma reunião e falar sobre você. Tens visto meu servo Jó? Não há homem na terra como ele. Coisa boa é ser anunciado por Deus nos céus, nas regiões espirituais. Então não se preocupe o que você não sabe. Tem uma ignorância que nos protege, mas é muito importante a gente se preocupar com aquilo que a gente já sabe e ainda não faz. O que você não sabe não é problema, porque existe uma ignorância que nos protege. Então não se preocupe de procurar as palavras certas para falar. Só se preocupe se as que estão sendo ditas sejam verdadeiras. Se elas estão sendo ditas e elas são verdadeiras, não se preocupe. Eu nunca me preocupei com o que eu não sabia. E eu também não tenho problema de não saber. E o que eu não sei eu aprendo. Quando eu comecei a pregar, Deus falou: você vai ser um pregador. Eu digo: e agora, irmão? Eu falava só na gíria. E aí eu não dava paz do Senhor. Eu dizia: e aí, mano? É nós. E aí tinha uma irmã que ela era professora de português. Eu pedi para ela me corrigir, Júnior. Eu dizia assim: você pode me corrigir? Ela comprou um caderno de 20 matérias, aquele grande. Acabava o culto, irmão, ela enchia o caderno. E no final do culto ela vinha e disse: ó, pastor, essa palavra está errada, esse verbo está conjugado errado.
Aí eu comecei a odiar aquela irmã. Porque coisa terrível é quando alguém corrige você, né? Mas Deus sempre vai fazer isso. Ele ofende a mente para revelar o coração. A palavra de Deus, ela ofende sempre a sua mente. Ela sempre vai ofender a sua razão. Para quê? Para que o coração seja revelado. E aí eu chorava e dizia: Deus, eu não sei falar. E Deus dizia assim: ó, fale a verdade. Se preocupe se as palavras que você está dizendo são verdadeiras. Não se preocupe com aquilo que você não sabe. Não se preocupe. E eu aprendi outra coisa nesse tempo, que nós não podemos fazer a obra de Deus. Só quem faz a obra de Deus é Deus. O que nós fazemos é a vontade de Deus. Quem faz a obra de Deus é Deus. E nós fazemos o quê? Nós fazemos a sua vontade. Fazendo a sua vontade, você vai fazer a sua obra. E ontem, uma das coisas que foi importante nessa conferência, porque a gente viu pessoas de movimentações diferentes convergir para o mesmo propósito. Convergir para o mesmo propósito. Deus unindo, apontando a lança para o mesmo lugar. Eu louvo a Deus por isso. E uma das coisas que foram ditas aqui é que quem não for fiel, quem não for espiritual na carne, vai se tornar carnal no espírito. E nós precisamos entender que, como igreja, nós somos responsáveis. Na realidade, Deus nunca só chamou você para sentar e ouvir. Deus nos chamou para despertar. Às vezes, como igreja, nós temos a responsabilidade de cuidar de pessoas. Mas o objetivo de cuidar de pessoas é desenvolvê-las, para que elas também se tornem aquilo que elas foram chamadas para ser. Amém? Coisa pior que tem, irmão, é você não achar o seu lugar, o seu propósito. Você viver na igreja por 10, 20, 30 anos, está sempre na fila da bênção, mas nunca conhecer o seu propósito. Nunca. E é interessante porque eu descobri que a palavra prótese, ela vem da palavra propósito. Então, quando uma pessoa perde um membro do corpo, um braço, uma perna, ela põe o quê? Uma prótese. Para quê? Para continuar funcionando. E a prótese funciona, só que ela não está ligada na cabeça. Então muitas coisas do corpo de Cristo são próteses. Elas funcionam, mas elas não estão ligadas na cabeça. E o cabeça é Cristo. E nós temos que funcionar a partir de Cristo. Por isso nós precisamos comer de Cristo. Cutuca alguém que está do seu lado e diz assim: é melhor você sair agora, que Deus vai te pegar aqui. Amém? Amém? Irmãos, o proibido nunca foi protegido, foi? Deus não colocou uma cerca elétrica ao redor da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus só disse: não faça. Deus nunca, ele nunca protegeu o proibido. Deus só pede: não faça. Mas se a gente faz, a gente não pode dizer: ah, meu Deus. Deus vai dizer: você sabia? Eu lhe falei, eu lhe avisei. Então, uma pessoa que se separa para Deus, ela não tem diferença de uma pessoa que não se separa. Você chega na igreja, você não sabe quem é separado para Deus e quem não é, até que chegue a cova dos leões, até que chegue uma fornalha, até que os rios encham, até que o fogo arde. As casas eram iguais, a que estava sobre a rocha e a que estava sobre a areia. Não tem diferença. Você olha para a vida das pessoas, você vê tudo é igual, até que chegue o dia mau. Aí quando chega o dia mau, você sabe quem está firmado em Deus, quem está firmado na rocha. Por isso que é importante a gente também passar pelo dia mau. Ninguém deu amém, mas o Senhor diz assim: ó, quando tu passares pelo fogo, não te queimarás. Quando tu passares pelos rios, não te afogarás. Quando passares pelos mares, as águas não te submergirão, porque eu, o Senhor, estou contigo. Ele não está dizendo: olha, Luiz, talvez você passe. Não, ele está dizendo: quando tu passares. Ele está afirmando. Cutuca alguém que está do seu lado e diz: você vai passar, mano. Ai, aleluia. Você vai passar, mano. Não tem como fugir, porque essa é a pedagogia de Deus. É assim que Deus funciona, é assim que Deus trabalha.
A diferença é quando chega o dia mau. Irmãos, e nós buscamos avivamento. Agora, a procura por um avivamento coletivo, a espera por ele, não pode ser mais desculpa para a gente não viver um avivamento pessoal. Nós estamos esperando algo coletivo, vai acontecer, mas já pode começar hoje lá na sua casa, com seus filhos, com a sua família, com o seu cônjuge. A espera por um avivamento coletivo não pode ser mais desculpa para a gente. E a gente pode viver um avivamento pessoal. Amém? Está triste? Não vai pescar. Está triste? Vai orar. Bota um som lá. Você vai lá em casa. Às vezes eu vou entrando lá em casa. Deixa eu caguetar a pastora Iraci aqui. Aí, irmão, a gente acorda. Ela liga a televisão no áudio. Tem louvor. Aí você sai do quarto, entra na sala de TV, tem louvor. Você vai na outra que tem louvor. Aí eu vou no que tem louvor. Tem hora que eu digo assim, desliga um pouco disso, né? E aqui é worship. E aí quando você chega no outro, Deus vai na frente e abrindo o caminho. E aí você sai do worship e entra no pentecostal. E aí você, meu Deus, Iraci, calma, baixa um pouco isso aí. Ela diz, deixa, vamos cantar, Jesus está aqui, aleluia. Irmã, glória a Deus. É por isso que eu não fui no outlet. Não, irmão, estou brincando. Todos nós buscamos a presença de Deus, amém? Amém? E às vezes, não se ofenda comigo, às vezes o maior obstáculo da presença são os presentes. Por isso que você não substitui a criação dos seus filhos com presentes. A falta da presença não é substituída com presentes. Ai, aleluia. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 11. Ele vai falar, irmão, mas vai falar de verdade. Aleluia. Eu estou animado, faz dias que eu não prego. E na realidade eu não sei mais nem o que eu prego. Eu vou falar de Jesus. Amém? João capítulo 11, versículo 39. Diz assim: então ordenou Jesus, tirai a pedra. João 11, 39. Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se tu creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Estende a mão aqui para mim, me abençoa. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã gloriosa. Nós recebemos a tua palavra, aleluia. Quem sabe desse altar aqui hoje, Senhor, vai sair uma palavra que vai virar uma chave na vida desse homem, dessa mulher. Quem sabe eles nunca mais serão os mesmos, Senhor, nunca mais. Obrigado por me permitir falar do Senhor nessa nação. Obrigado por nos trazer aqui. Oh Jesus, obrigado, nós te amamos. O Senhor é tudo que nós temos. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, quem atrai a presença de Deus não são os nossos estímulos.
É o Espírito Santo. Quem atrai a presença de Deus é o Espírito Santo, que Ele mesmo deu para falar dele e mostrar quem Ele é. É o Espírito Santo que me atrai para Ele. Talvez o que a gente às vezes esteja vendo não é tudo que Deus tem para nós, né? Um dia Jesus entrou numa aldeia chamada Betânia, trouxeram um cego para Ele, e a primeira coisa que Ele fez, Ele tirou o cego da aldeia. Ele não curou aquele cego na aldeia, Ele tirou da aldeia, ou seja, Ele tirou ele daquele ambiente, mudou de ambiente, tocou aquele homem, orou por ele e perguntou: o que tu vês? Ele disse: eu vejo as pessoas como árvores. Então ele disse: não está bom, e orou de novo. Porque você não pode ver pessoas como coisas. Se você vê pessoas como coisas, você vai tratá-las como coisas. Pessoas são pessoas e coisas são coisas. Coisas você domina, porque essa é a ordem de Cristo. Dominai sobre todas as coisas, é a ordem de Deus. Pessoas você não domina, você conduz. Você conduz pessoas para que elas descubram o seu propósito. Amém? Por isso só cuidar não é suficiente. Nós cuidamos para desenvolvê-las. Tem pessoas que elas dormem em cima da espada e elas não querem ser desenvolvidas, elas só querem ser cuidadas. E uma pessoa que só quer ser cuidada e não quer ser desenvolvida, ela não cresce. Ela não cresce, irmãos. E o nosso objetivo é crescer em graça, crescer em conhecimento, para dar uma resposta daquilo que nós recebemos de Deus. Então, talvez o que nós estejamos vendo é fruto dos nossos estímulos. Eu acho, irmãos. Ontem nós estávamos falando aqui, e eu falava dos exageros que eu vivia como um evangelista, né? A gente fazia lá no Mevan o corredor de fogo. Aí começou a gerar uma dúvida nos obreiros: pastor, é verdade que quando cai para frente é demônio, quando cai para trás é o Espírito Santo? O que é que o senhor acha? Eu digo: meu irmão, na dúvida cai para o lado. Daí você não, né? Você cai para o lado, está tudo certo. E aí caía pessoas endemoniadas, caía pessoas no Espírito Santo. A gente não sabia mais o que era o Espírito. E fazia duas filas, né? A esquerda e a direita. A esquerda sempre era os demônios. A direita é uma loucura. Tô falando. Ó, vigia. Então, irmãos, o que eu vou te falar vai te chocar, mas é para chocar você mesmo. Jesus não precisa de ninguém que não tenha o Espírito Santo. Jesus só precisa de alguém que tenha o Espírito Santo. Por isso, você e eu precisamos do Espírito Santo. Jesus não permitiu que nem os apóstolos saíssem sem o Espírito Santo. Porque não é os seus estímulos, não é a sua vontade, não é a sua capacidade que vai fazer a obra de Deus. Não é a sua intelectualidade. A fé não é burra, ok? Mas não é a sua intelectualidade que convence as pessoas. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Aleluia! Por isso você e eu precisamos desesperadamente do Espírito Santo. Amém? Para mim, avivamento é isso. É a soberania de Deus sendo estabelecida e a responsabilidade dos homens sendo praticada. Porque a soberania de Deus era estabelecida, sim ou não? Sim, mas eu preciso praticar a minha responsabilidade, para que as pessoas vejam as vossas boas obras. Você não precisa procurar o primeiro lugar, porque não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha. Se você estiver iluminando, o próprio Deus vai te levantar e te colocar no alto. Você não precisa fazer como Babel fez, uma torre para chegar a Deus. Isso é confusão, porque você não chega a Deus do seu jeito, você chega a Deus do jeito de Deus. Aleluia! Então eu e você podemos orar, jejuar, e eu também faço isso. Faço minhas campanhas de oração, de jejum, estabeleço disciplinas para a minha vida. Eu sou radical comigo. Com os outros eu sou tolerante, mas eu sou radical comigo. E você não pode ser radical com os outros e tolerante consigo. Você tem que ser radical com você. Amém? Amém? Ah, mas ninguém ora. Ah, mas... Irmão, se quando você quer denunciar um prédio que está torto, você constrói um reto do lado. O prédio reto denuncia o que está torto. Você só precisa viver a sua vida. Eu não sei se foi Agostinho que disse isso, mas pregue o evangelho. E se precisar, abra sua boca.
Porque você prega o evangelho com a sua vida. Ao chegar um momento que as pessoas vão olhar para você e dizer: cara, eu quero isso. Eu quero isso que você tem. Eu quero essa alegria, eu quero essa unção, eu quero esse favor. Aleluia, aleluia. E todas as vezes que Jesus vinha em Jerusalém, ele ficava onde? Ele hospedava em Betânia, na casa dos seus amigos, Marta, Lázaro e Maria. Ele ficava lá. Ele ia para lá porque eram amigos dele. Então ele trabalhava o dia inteiro em Jerusalém, de noite ele ia a caminho de Betânia. Eu já estive em Betânia. Muito legal. E quando chegam para Jesus, em João 11:4, alguém traz uma notícia e diz assim, ó: aquele que tu amas está doente. Cabe na sua cabeça, como assim, aquele que tu amas? Essa doença, Jesus disse o que? Não é para a morte. Essa doença não é para a morte. Como que aquele que eu amo pode ficar doente? E Jesus deixou claro, isso é para a glória de Deus. Fique tranquilo. O seu estado de agora não é para a morte, mas para a ressurreição. Nós precisamos entender a forma que Deus se move. Eu acredito que Deus está trazendo um novo sentido para a morte. Como isso, pastor? Porque, irmão, as pessoas ainda têm medo de morrer. Por quê? Porque elas não conhecem o sentido de Cristo para a morte. Não conhecem. Então todo mundo está fugindo da morte. E claro, por quê? Porque se fosse bom morrer assim, se esse sentimento não existisse na gente, apertou o sapato, a gente mesmo se matava, tirava, ainda que muitas pessoas fazem isso. Mas esse sentimento, ele precisa estar na gente, que a morte é um lugar ruim. Então por quê? Porque quem manda na vida e na morte é o Senhor. Então quando Jesus discutia sobre a vida, ele estava dizendo: eu sou a vida. Quando ele multiplicava os pães, ele estava dizendo o quê? Eu sou o pão da vida. Que sentido faz ressuscitar Lázaro se ele ia morrer de novo? Que sentido faz ressuscitar Lázaro para dizer que ele ressuscitou? Se ele ia morrer de novo? Não, Jesus estava dizendo: o que eu estou fazendo agora não significa somente por aquilo que eu estou fazendo agora. Eu estou aprontando para algo que virá no futuro, que aquele que ainda que morra viverá para sempre. É isso que Jesus estava dizendo. Você não entendeu, por isso que quando ele chega, Marta corre para ele, e a Marta diz: Senhor, se tu estivesses aqui, ela já transfere responsabilidade. Ela disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse: Marta, eu sou a ressurreição. Ela disse: eu sei, no último dia. Ela disse: não, Marta, você não entendeu, eu estou aqui agora. Talvez você esteja esperando uma coisa que você não desfruta dela agora, porque você não tem a consciência que Jesus está presente, que o Espírito Santo está aqui agora. Você está esperando algo que já tem, e você diz: vem Espírito Santo. E ele diz: eu já estou aqui, cabeção. Eu já vim faz 2000 anos, estou com você aqui. Então quando ele discutia sobre a verdade, ele estava dizendo: eu sou a verdade. Quando ele discutia sobre ressurreição, ele dizia: eu sou a ressurreição. Ou seja, é necessário encarnar a Cristo. Irmãos, eu creio que naquele dia Jesus não chorou por Lázaro, ele chora pela humanidade, por aquilo que haveria de vir. Porque esse texto de João capítulo 11 não está apontando somente para uma família em Betânia. Eu preciso entender que a Bíblia não é um livro de história, é um livro de realidades. Então nós não somos contadores de história, ainda que a história é importante. Nós estamos aqui para trazer a realidade presente das Escrituras. Então essa família de Betânia, eu tenho sempre uma lição para aprender em tudo que eu leio. Ela não está apontando só para uma família de 3 irmãos ali em Betânia, amigos de Cristo. Se um amigo dele pode ficar doente e morrer, você também pode. O que ele está dizendo é o seguinte: você tem que esperar mais do que a sua vida presente. Você tem que aguardar mais do que a sua vida presente. E ele manda tirar a pedra, porque o homem que ressuscita, ele não tira a pedra. Alguém foi lá e tirou a pedra. Às vezes nós estamos orando e pedimos. Nós temos um filho adotivo, eu e ele assim. O Anderson, nosso filho do coração, ele é nosso filho.
Na realidade ele é sobrinho da minha esposa. E os pais dele morreram. E quando o pai dele já tinha morrido, só a mãe dele era viva. Eles moravam assim, num lugar muito ruim, numa situação muito precária. E eu passei de carro, no ar-condicionado, vindo de Florianópolis para pregar. Fui pregar e passei, estendi a mão assim. A casa deles era do lado da rodovia. Eu estendi a mão como todo crente, cheio do Espírito Santo. E disse: Deus, abençoa eles. E Deus disse: abençoa você. Você está aí. Ressuscita essa casa, tira a pedra. Eu faço o impossível, mas o possível quem faz é você. Por que você não faz o que você tem que fazer? Eu parei o carro no acostamento, chorei. Chegamos em casa, falei com ele assim: amor, vamos ajudar eles. Ela disse: vamos lá. No outro dia a gente foi, trouxe o pai, a mãe e o filho para casa. A mãe morreu depois e nós ficamos com o filho. E hoje, ele é o administrador de todo o Ministério Mevan. A casa de paternidade é administrada por um órfão, que não é mais órfão, porque agora ele tem pai e mãe. Sabe o que eu aprendo aqui? A pedagogia de Deus não é igual à sua. Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre. Ei, esse Deus não é gente. Aleluia! Eu e você precisamos entender isso, querido. Que eu me programo para uma coisa. Eu preparo a porta da sala e ele entra pela cozinha. Eu organizo de um jeito, ele faz de outro. Ele diz: os meus caminhos não são como os seus. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Ele não ressuscita Lázaro para ficar vivo. Ele ressuscita Lázaro para aprontar um caminho. Ele está dizendo: eu sou a ressurreição da vida. Mas para mostrar como seria nos últimos dias, no soar da última trombeta. Ele estava anunciando aquilo que haveria de acontecer. Aleluia. Amém. Querido, aí quando ele chega, ele espera o cara morrer. 4 dias depois ele aparece. Marta diz: o que tu amas está doente. A Marta já manipula no recado. Ela diz: tu não vai vir salvar aquele que tu ama? Às vezes as pessoas... Esses dias alguém me disse: um dia eu pedi oração para você, você não fez para mim. Eu fiquei amargurada com a igreja e fui embora. Não, você não está amargurada com a igreja, você está amargurada com você. Você é um poço de amargura. Porque a gente não consegue fazer tudo, irmãos. Eu acordo de manhã, vou dormir 1 da manhã todo dia, não consigo fazer tudo. Nós não vamos conseguir fazer tudo. É utopia achar que a gente consegue salvar todo mundo. Às vezes eu estou num restaurante, eu ir assim, às vezes para comer sossegado na nossa cidade, a gente tem que sair da cidade para comer num outro restaurante. E aí diz assim: aqui eu acho que ninguém conhece a gente. A gente está comendo, aí chega alguém: passa. Dançamos assim. Aí você diz: não, você não quer ajudar as pessoas? Quero, mas eu também sou pai, eu também sou amigo, eu também sou filho. Amém? Eu tenho filho que quer o pai, eu tenho um avô que quer o pai. Meu filho não é filho do apóstolo, ele é filho do Luiz. Amém? Meu filho não quer saber quantas pessoas aceitaram Jesus hoje no meu culto. Ele quer saber se eu vou no jogo dele no sábado. Então, deixa eu te dar uma palavra: não deixe a ansiedade dos outros tirar você do propósito. Sabe o que Marta estava dizendo no recado? Ela estava dizendo o seguinte: se tu não vir, tu não amas ele. Sabe, aquele que tu amas está doente. O que é que o recado está anunciando? Aquelas letrinhas debaixo do contrato que ninguém lê. O que é que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte: se você não vir é porque você não ama ele. Porque as pessoas medem o nosso amor pelo nosso serviço. E às vezes a gente não consegue. E quando eu não conseguir mais entrar num avião para atravessar a nação para pregar o evangelho, é porque eu não amo mais a Cristo? É porque eu não amo mais a igreja? Não, irmãos. Amor não é um sentimento.
Amor é uma pessoa. Deus é amor. E a gente não vai conseguir fazer tudo. Não deixe, eu vou repetir, não deixe a ansiedade dos outros tirar você do propósito. É como se ele estivesse dizendo: eu amo Marta, eu amo Maria, eu amo Lázaro, mas eu não vou me mover na ansiedade e manipulação de quem eu amo. Eu não vou me mover na ansiedade e na manipulação de quem eu amo. Eu vou no meu tempo, na hora que eu devo estar. Às vezes a pessoa chega perto de mim e diz: pastor, você tira uma foto? Tiro. Você faz uma oração? Faço. Você libera uma palavra? Eu disse: você quer mais o quê? Barba, cabelo, bigode? O que é que você quer mais? Meu trabalho é ensinar você a buscar Deus. Não é buscar Deus por você. Porque tem coisas que só o Espírito Santo vai poder te dar, e ninguém vai poder te dar, nenhum pastor vai poder te dar. Tem verdades que o Espírito Santo vai introjetar na sua vida que ninguém vai poder te dar. Por isso você precisa passar tempo com Ele. Aleluia. Cutuca alguém que está do seu lado e diz assim: intimidade com Cristo. Intimidade com Cristo. Eu amo Marta, eu amo Lázaro, eu amo Maria, mas eu não vou me mover na manipulação e na ansiedade das pessoas. Aí Jesus, quando chega em Betânia, Marta, ela já sai ao encontro. Você já percebe que a Marta vive num poço de ansiedade. Eu não é? A Maria é meia zen. A Marta não. A Marta está sempre culpando alguém que não está dando certo. Ela está sempre culpando, pedindo ajuda para alguém, e o problema dela é porque ninguém ajuda ela. E a Maria não. A Maria deixa a vida me levar. Está nem aí. Maria é zen. Ela está em Nárnia. A Marta não. A Marta, tudo que acontece é culpa de alguém. Você percebe aqui. Marta saiu ao encontro e a Bíblia diz que Maria ficou em casa. Marta não esperou nem Jesus chegar. Ela foi no encontro e disse assim: vice, eu não falei? Eu não falei que eu tinha que vir? Jesus está entrando, diz: calma, mano. Descansa, relaxa. As 3 vezes que Maria aparece na Bíblia, aparece aos pés de Jesus. Maria é meia Bertelli assim. Maria ficou em casa. Por quê? Porque quem adora não vive em ansiedade. Quem vive na adoração não vive em ansiedade, não vive culpando os outros. Quem vive em adoração, alguma coisa acontece de errado, ele sabe o caminho. Vamos adorar. Vamos adorar, mas não tem água, adora. Mas não tem pão, adora. Aleluia, estamos perdendo a guerra, adora. Não manda os guerreiros na frente, vai a adoração primeiro. Quem adora não vive em ansiedade. Por isso que Marta foi ao encontro e Maria ficou em casa. Maria ficou em casa. Maria ficou sentada em casa. Ela estava sempre sentada para ouvir. Escuta o que eu vou te falar. Se você tem uma caneta, escreve. Ou escreve aí no seu celular. Na minha ansiedade, eu precipito em fazer o que eu tenho que esperar. Na minha ansiedade, tem coisas que eu tenho que esperar e eu precipito em fazer. Marta, ela está sempre dizendo: o senhor não vai fazer algo? Marta diz: mas se tu pode fazer algo, se tu pode fazer algo, meu irmão está morto, mas se tu podes fazer algo, porque, irmãos, a guerra aqui fora eu venço, mas a guerra que me mata é a guerra de dentro. Agora você nunca vai vencer nada aqui fora sem vencer aqui dentro. Por isso Paulo fala em 2 Coríntios 4, versículo 7. Ele diz assim: nós temos um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Por isso em tudo eu sou atribulado, porém não angustiado, perseguido, porém não abatido, perplexo, porém não desanimado, levando no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste na minha carne mortal. Por isso, ainda que o meu homem exterior se corrompa, se desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós temos um tesouro, o tesouro está aqui dentro. Em tudo eu sou atribulado aqui fora, porém não angustiado aqui dentro. Perseguido, porém não abatido. Perplexo, porém não desanimado. Levando no meu corpo o morrer de Cristo.
para que a vida de Cristo se manifeste na minha carne mortal. Por isso, ainda que o meu homem exterior se perca, o meu homem interior se renova. O homem exterior, ele se cansa. Amanhã é segunda-feira e amanhã certamente o meu cérebro vai avisar o meu corpo que acabou. E certamente eu vou querer dormir, vou querer descansar. Certamente eu não vou querer ver crente. Estou brincando, gente. Por quê? Porque quando para, eu estou na pilha, quando para, o cérebro avisa o corpo, relaxa, acabou. E aí, você diz, estou morto. Não, você não está morto, é só você, o cérebro está dizendo, agora você pode descansar. Acabou. Você está voltando para Itajaí. Descansa. Então, querido, a guerra aqui fora você vence, mas você nunca vai vencer nada aqui fora sem vencer aqui dentro primeiro. Tem muitas guerras aqui fora que você está perdendo porque você está precipitando pela ansiedade. E você está precipitando, você quer pegar coisas que ainda já não são suas. Você quer entrar em portas que ainda não foram abertas. Você quer tomar coisas que Deus ainda não te entregou. Então espere o tempo de Deus, porque Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Em tudo nós somos atribulados. E aí Marta, ela aborda Jesus. Jesus disse, Marta, Marta, descansa, Marta, eu sou a ressurreição da vida. Não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Descansa. E ela não, sabe, não resolvida, ela manda chamar Maria. Ela disse, ele não me ouviu, mas a Maria que vai ouvir, porque Maria adora. E ela manda chamar Maria. Ela foi e abordou Jesus. Jesus deu essa resposta para ela, eu sou a ressurreição da vida. Então ela manda chamar Maria. Ou seja, eu não consegui, mas tem Maria tem uma liga com ele. Ela ora mais, jejua mais, vou pedir para ela orar. Aí a Maria vem. Jesus mandou chamar Maria? Não! Quem é que chamou Maria? A ansiedade de Marta. O problema da ansiedade é que um homem ansioso em casa, ele deixa toda a família atribulada. Uma esposa ansiosa em casa, toda a família se atribula. Por quê? Porque todo mundo tem que andar na velocidade da cabeça dela ou dele. Eu tenho um filho, Samuel, ele tem 17 anos. Irmão, ele joga futebol. Ou jogava? Não sei mais agora. E às vezes eu ia assistir os jogos. Corre, Samuel. Eles, relaxa, pai. Irmão, aí a bola veio, ele dá tu, bota o cara na cara do gol, faz o gol e faz assim, ó. Viu? Quem tem que correr é a bola, não sou eu. Eu disse, como é que é? Ele disse, é a bola que tem que correr, não sou eu. Eu tenho que prestar atenção no jogo para ver o que eu faço quando a bola chegar em mim. Eu disse, mas você não corre. Eles correr para quê? Se eu sou o armador, quem tem que correr é os caras que defendem. Eu corro quando a bola chegar em mim, eu sei o que fazer. E ele é, irmão. Me dá uma agonia em ver o jogo dele. Porque eu quero que ele jogue como eu prego. Ele descansa. O problema de um ansioso é que ele deixa todo mundo atribulado. O problema é que o ansioso, ele atribula a casa inteira. Né, pastor Iracê? Aleluia. 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 E quando Maria chega no versículo 29, ela fala a mesma coisa que Marta, que a ansiedade já afetou a outra que adora. Em vez da adoradora afetar a ansiosa, a ansiedade afetou a adoradora. Ela fala, não, depois você olha o versículo 29 de João 11, ela fala a mesma coisa que Marta. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
A diferença é que a frase de Marta é carregada de censura. Ou seja, você não veio quando eu te chamei. A de Maria não. De Maria era o reconhecimento. Eu sei que ele não morreria. Se meu irmão escolhesse morrer, é como se Maria estivesse dizendo assim, ó, se meu irmão escolhesse morrer no dia que o Senhor estivesse aqui. Irmão, quem serve a Deus, quem anda na unção, não fica transferindo responsabilidade. Quem serve a Deus e vive na unção não transfere responsabilidade. A culpa é de alguém. Sabe, aqueles 12 discípulos estavam na mesa, inclusive Judas. Jesus olhou para eles e disse, olha, um de vocês vai me trair. Ninguém disse, é ele, é ele. Todo mundo olhou para si mesmo e disse, por acaso sou eu, Senhor? Porque na presença de Deus você não enxerga outra pessoa, você só enxerga você mesmo. E sabe quando eu sei que alguém anda com Cristo? Porque ele não estende mais o dedo, ele estende a mão. Alguém que anda com Cristo não vive condenando e acusando mais ninguém. Não deu certo por causa de você, não deu certo por causa disso, não deu certo por causa daquilo. Quando você está longe de Cristo, você está sempre condenando. Avisa a pessoa que está do seu lado, eu pedi para você ir embora, lembra? Então cuidado, porque a tolerância é a versão falsa da misericórdia. Nós precisamos de um batismo do Espírito Santo para que a ansiedade vá embora. Não andeis ansioso por coisa alguma. Por coisa alguma. A misericórdia é uma atitude que eu tenho para salvar os outros. E a tolerância é a atitude que eu tenho para me salvar. Então eu tolero pessoas, por quê? Porque eu quero me salvar. Não, isso não é misericórdia. A tolerância é você querer salvar. Eu ando com ele porque eu tolero. Não, você não pode tolerar, você tem que amá-lo. Você tem que amá-lo, não é tolerar. Aleluia. Pegou? Amanhã eu estou naquele site lá. Eles não podem ver a gente errar uma coisa que já põe lá. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Os falsos profetas, eles não trabalham na inocência das pessoas. Eles trabalham na ambição das pessoas. Falsos profetas trabalham na ambição das pessoas, porque eles falam exatamente o que elas querem ouvir. E quer saber o que eu penso? Aí você me julga. Quando o povo que comia maná que caía do céu não quis mais o maná, quis carne, Deus deu ou não deu? Deu, porque Deus sempre dá o que o povo quer. Um dos juízos de Deus para os últimos dias é falsos profetas. Por quê? Porque eles vão trabalhar na ambição das pessoas. As pessoas não querem mais buscar a Deus, elas querem que alguém diga o que elas querem ouvir. Eu vim aqui nessa manhã dizer uma coisa para você. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Você não precisa de boas palavras, você precisa de palavras verdadeiras, porque elas que vão te nortear para viver as coisas certas de Deus, a vida certa. A manipulação é produto da ansiedade. Toda pessoa que manipula é ansiosa. Toda pessoa que manipula é ansiosa. Os falsos profetas não trabalham na inocência das pessoas, mas na cobiça delas. O golpe, quem é que cai no golpe do bilhete premiado? Quem é ambicioso, irmãos. Vamos parar de fake. Essa parada, emagreça sem parar de comer, não existe, irmão. Você tem que parar. Tenha crédito sem ter dinheiro, mentira. É mentira. Nós temos que parar de acreditar, porque nós não estamos acreditando em verdade, nós estamos acreditando na nossa ansiedade, porque nós queremos demais aquilo. Então nós provocamos para que aquilo aconteça. Nós provocamos. E muitos foram feridos por uma mentira bem colocada, e outros pela verdade mal colocada. Irmão, o crente ansioso é pior do que o ímpio. Por quê, pastor? Porque o crente, ele espiritualiza a sua ansiedade. Ele é ansioso, então ele espiritualiza a ansiedade dele. Deus falou comigo, e às vezes Deus não falou, foi a sua ansiedade. Dá um glória a Deus, irmão.
Aleluia. Eu já não fui no outlet. Se você não dá glória a Deus. O crente ansioso é pior do que o ímpio. Por quê? Porque ele espiritualiza a ansiedade dele. E aí, por causa da espiritualização da ansiedade, ele começa a manipular. Isso é perigoso, irmãos. É perigoso. Marta e Maria, as duas falaram a mesma coisa, mas Maria estava no crédito e se lançou no chão. Com Marta, Jesus discutiu teologia. Ele disse: eu sou a ressurreição. Com Maria ele não falou nada, porque em Maria ele achou uma atmosfera para ressuscitar Lázaro. Querido, diga para alguém que está do seu lado: não ande fora do seu lugar. Diga: você é um crente em Jesus Cristo. Não ande fora do seu lugar. Irmãos, o que é um demônio? Um demônio é um anjo fora do seu lugar. Por que ele virou demônio? Porque é um anjo que saiu da sua atmosfera espiritual. Um sacerdote fora do seu lugar, ele vai manipular. A Bíblia fala de duas mulheres, uma tola e uma sábia. Eu sempre achei que eram duas, que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Mas eu descobri que é uma só. Você, marido, que decide com quem você quer viver, com a tola ou com a sábia. Como? Se você tratar como uma tola, é a tola que você terá. Mas se você tratar como uma sábia, pelo menos as mulheres dizem aleluia, por favor. A tola e a sábia é uma só. Quem é a tola? É a sábia que saiu do seu lugar. É a sábia que saiu do seu lugar. E às vezes, por causa da necessidade, nós saímos do lugar. Por causa da ansiedade, nós saímos do lugar. Nós queremos apressar as coisas, irmãos. Não apresse as coisas. Não apresse as coisas. Um homem fora do seu lugar, ele se torna perigoso. Jesus provocou um atraso para chegar na hora dele, não na hora da necessidade. Jesus provocou um atraso para chegar na hora dele, não na hora da necessidade. Ei, não tente comprar Jesus com a sua necessidade. Ele não vai chegar na hora da sua necessidade. Ele vai chegar na hora dele. Porque ele não investe em necessidade. Necessidade ele supre. Ele investe em propósito. Alguém que tenha coragem de dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o produto na vide, ainda que os campos não produzam o alimento, eu me alegro no Senhor. Eu estou em necessidade, eu estou em falta, eu estou triste, mas eu vou adorar o Senhor a si mesmo. Eu vou esperar, porque o Senhor se levantará e me tirará daqui. Aleluia! Aleluia! Mas pastor, não tem mais nada, tem um caco de telha. Não é nem uma telha inteira, é um caco. E aquele homem está lá: eu sei que ele vive, 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 eu sei que ele vive. E os amigos diziam: fala para nós, você está em pecado. Eu sei que ele vive, eu sei que ele vive, eu sei que ele vive. Fala para nós, o que é que você fez de errado? Eu sei que ele vive, eu sei que ele vive. Aleluia, glória a Deus. Ele quer que a igreja volte a ter expectativas. Por isso alguns atrasos são necessários. Porque a igreja precisa voltar a ter expectativa nele, não nos seus estímulos. Ele quer que a igreja volte a ter expectativa. Aí ele para na frente do túmulo. Tem um bando de fariseu olhando e diz assim: é amigo coisa nenhuma. Se fosse amigo, estava aqui na hora. Marta, ansiosa, quer trazer Jesus para a sua ansiedade. Maria zen, chapada. Eu prefiro a Maria. E ela sempre escolhe a melhor parte. Maria zen. Ninguém entendeu nada do que Jesus foi fazer ali. Ninguém entendeu nada do que Jesus foi fazer ali. Os fariseus, os doutores da lei disseram: é amigo coisa nenhuma. Marta ansiosa, Maria adorando, está ali. Os discípulos pegaram: nós vamos voltar lá, Senhor? Vamos lá de novo? Vamos embora, gente, vamos lá. Ninguém, ele manda tirar pedra e diz assim: ó, Lázaro, você é o único morto aqui. Quem sabe você entende o que eu vim fazer. Porque João capítulo 5,
E o versículo 25 diz assim: haverão dias que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Sabe por que você não está ouvindo a Deus? Porque você não está morto o suficiente. Se você morrer o suficiente, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Lázaro, você é o único morto desse ambiente. Lázaro, você é o único cara que está morto aqui. Quem sabe você entende o que eu vim fazer aqui. Porque enquanto você não morrer, a sua carne vai gritar, as suas emoções vão gritar, a sua necessidade vai gritar, e ele vai esperar você morrer para dizer: agora você está me ouvindo, vem para fora. Vem para fora. Se você cair na terra e não morrer, meu filho, você fica só. E por isso eu não vim aqui te abençoar, eu vim aqui ajudar Jesus a matar você. Para quê? Para que você ouça. E quando você começar, quando que eu começo a ouvir a Deus? Quando você não ouve mais a sua alma, quando você não ouve mais a sua necessidade, quando você não ouve mais conselhos de pessoas que só provocam dúvidas em você. Pessoas perigosas que só provocam dúvidas. Essas pessoas são perigosas, irmãos. As pessoas que você deveria estar perto são aquelas que promovem a sua fé, que diga: não desista, olha, não desista, ei, não desista. Essas você fique perto delas, elas estão ajudando você a crescer em fé. Aquelas que dizem: sai daí, isso aí não é vida para você não. Sai de perto, irmão. Porque pessoas que tiveram problemas na vida, elas acham que todo mundo tem que ter os mesmos problemas que elas tiveram. Não, irmãos, cada caso é um caso. Lázaro, fica imaginando, ele mandar tirar pedra, fica todo mundo: não, já está morto, 4 dias, está fedendo. Chega perto do irmão que faz assim, perto dele. Não está mortinho ainda. Não está morto ainda, está cheiroso. Os céus estão esperando que alguém morra. Para quê? Para ouvir o que os céus têm para dizer para os próximos dias. Os céus estão esperando que alguém morra para ouvir o que os céus têm para dizer nos próximos dias, irmãos. Mas nós puxamos Jesus para nossas necessidades, não para o seu propósito. Jesus está esperando você relaxar, você morrer, você parar. Amém? E a hora que você não tiver mais nenhuma esperança, você olhar para todos os lados, você não vê nenhuma saída, você está morto. Jesus vai dizer: vem para fora. Marta não entendeu o que ele foi fazer ali. Maria também não. Nem os fariseus entenderam. Os discípulos menos ainda. Então ele chamou o morto. Disse, João 5:25 diz isso: virão dias que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Você quer ouvir a Deus, cara? Você tem que morrer. Você quer ouvir a Deus? Você tem que abrir mão dos seus direitos. Eu tenho visto um evangelho antropocêntrico, que coloca o homem no centro, onde ensina a pessoa só a ter vitória, ter glória. Tudo isso é verdade, irmãos. Você é um vitorioso e glorioso, porque a glória de Deus está sobre você. Mas eu quero mesmo alguém que diga: Senhor, por acaso sou eu? Porque na mesa com Jesus, discípulos não apontam para os outros discípulos. Deixa eu falar uma coisa: Jesus não tem planos com a multidão, Ele só tem planos com os discípulos. Não pense que o mundo está esperando Jesus voltar. Quem está esperando é a igreja. O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando você se manifestar como um filho de Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmãos. O amor de Deus está aqui.
Os céus estão gritando e nós estamos tão ocupados em ansiedade, em necessidade. E os céus estão dizendo: para. Será que eu vou ter que enterrar você até para que você pare para me ouvir? Jesus foi visitar um morto aquele dia para trazer sentido para a vida. Naquele dia Jesus não foi nas grandes obras de Marta e nem a adoração extravagante de Maria. Aquele dia Jesus não foi celebrar as grandes obras de Marta, nem a adoração extravagante de Maria. Aquele dia Jesus foi visitar um morto. E talvez você faz tempo que não recebe essa visita de Jesus, porque você está vivo demais. E Ele fala e você não ouve. A distração, irmãos, é o pior inimigo de alguém que anda em intimidade com Deus. Só que Lázaro saiu. Lázaro vem para fora. Lázaro vem para fora. E quer saber? Você vai ver Marta na Bíblia servindo Jesus. Você vai ver Maria na Bíblia adorando Jesus. E você vai perceber que Lázaro não foi relevante. Lázaro não era alguém relevante. Em nenhum momento da Bíblia nós vemos alguma palavra de Lázaro. Só depois da ressurreição. Só depois. Então eu te incentivo a investir em pessoas assim, que ainda estão na sua semente. Investir em pessoas que estão dando fruto é muito fácil. Nós precisamos investir em pessoas que ainda estão na semente, que você olha para elas e diz: eu quero investir em você porque eu sei que você vai chegar nesse lugar. Só um morto pode ouvir a voz de Deus. E aí Cristo ressuscita e Lázaro sai do túmulo, todo atado. Jesus não o desatou. Ele fez sinal para a igreja que estava lá e disse: desatai. Porque quem ressuscita é Ele, mas quem desata somos nós. Quem desata somos nós. E Ele desatou a cabeça, fala de governo. Ele desatou as mãos, fala de propósito, de serviço. E Ele desatou os pés, fala de destino. Quem traz sentido ao seu destino, ao seu serviço, ao seu governo é a igreja. Jesus ressuscita você e traz você para a vida. Mas quem traz sentido é a igreja. Por isso você está sentado aqui na igreja. Porque é a igreja que faz isso. Não saia da igreja, não viva longe da igreja. Então você terá senso de destino, senso de propósito, de serviço. Por isso não faça de qualquer jeito a obra se você ainda não ressuscitou. Quando Deus chamou Moisés, Moisés brigou com Deus, disse: Senhor, eu não vou, como é que eu vou? Ninguém vai me ouvir. O Senhor disse: põe a mão no teu peito. Ele pôs a mão no peito. Quando ele tirou a mão estava leprosa. Porque como estiver seu coração, assim vai estar seu serviço. Se teu coração está leproso, seu serviço vai ser leproso. E o Senhor disse: põe a mão de novo. Ele pôs a mão e ficou como a pele de uma criança. Então nessa manhã, irmãos, como disse o pastor Júnior aqui, ontem foi a conferência. Na conferência você joga semente para todo lado. Não dá tempo de fazer tudo, né, pastor Júnior? Tanta gente, tanto ministério, tanta oração. Mas na igreja, no dia a dia. E eu amo isso, irmão, eu sou pastor de igreja. Eu amo o dia a dia, eu amo ver a flor crescer. Eu amo ver os botões virem primeiro que os frutos. Eu amo ver primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Eu amo ver Jesus se tornando o caminho de alguém, a verdade de alguém e a vida de alguém. Eu amo ver as pessoas chegarem e produzir 30 sementes, daqui a pouco elas estão produzindo 60 e daqui a pouco 100. Eu amo ver esse processo. E a Bíblia diz, depois você lê, eu vou terminar aqui. João capítulo 12, versículo 1 e 2, diz que agora eles estavam na mesa celebrando. E uma das pessoas que estavam na mesa, havia 6 tipos de pessoas naquela mesa. Marta servia, Maria adorava, Judas criticava, a multidão idolatrava e Lázaro testemunhava. Sempre nós vamos ter pessoas assim na igreja. E eu preciso escolher o lugar certo. Eu sou aquele que só serve, mas não adora. Eu sou aquele que só adora, mas não serve. Adoração tem a ver com guerra. Quem foi o maior guerreiro da Bíblia?
Davi. Quem foi o maior adorador? Porque a adoração tem que te transformar em um guerreiro. Todo adorador tem que ser intercessor, e todo intercessor é adorador. Intercessor que não adora vira místico, só vê demônio em tudo. Adorador que não intercede vira artista, só promove o artístico. E o artístico é importante, mas não promove a vida de Deus. Por isso adoração, intercessão e guerra estão sempre juntas. Aleluia. Aquele dia naquela mesa tinha tanta gente. E sabe de uma coisa? Quando Jesus se ressuscita, a Bíblia diz em João capítulo 12 que muitos naquele dia não queriam matar somente Jesus, mas a Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. Depois você lê o capítulo 12, do versículo 5, 6. Muitos queriam matar também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Por quê? Porque depois que Deus te ressuscita, você também passa a ser alvo do diabo. Então as guerras vêm, fique tranquilo, é porque você está ressuscitado. Pastor, mas toda vez que eu me levanto, pastor, o diabo, sabe, ele passa por mim assim, é um confronto. Ainda bem que ele passa por você. Pior se ele estivesse te seguindo, ou você seguindo ele. Se ele passa por você, significa que vocês estão em sentido contrário. Se há colisão, é porque vocês estão em sentido contrário. Glória a Deus por essa colisão. Amém? Pastor, é só me levantar que eu encontro o diabo. Encontra, sabe por quê? Porque ele está indo para o outro lado. Você não está indo para aquele lado, para o inferno. Você está indo para um outro lado, para a vida eterna. Eu quero deixar essa palavra no seu espírito. Vai para casa hoje, estude João capítulo 11. Amém? Amém, querido? Fique de pé comigo, por favor. Aleluia.